Olá, pessoal. Meu nome é Carla Maciel. Eu sou bióloga, doutora em microbiologia e estou aqui no Conamic para conversar com vocês a respeito das superbactérias. Vamos conhecer o mecanismo por trás da resistência? Vamos lá. Vamos começar dando uma olhada nessa série de imagens que aparentemente não tem uma relação entre si. Pandemia do coronavírus, uma espiga de milho com grãos tão diferentes, Charles Darwin tentando esclarecer um mal-entendido, inteligência artificial e o gafanhoto do deserto que pode se apresentar morfologicamente de formas diferentes, dependendo do momento de vida em que ele esteja. O que tudo isso tem a ver com resistência bacteriana? Ao longo da palestra, você vai perceber que eu vou passar por todos esses pontos e eles vão se conectar de alguma forma com a resistência bacteriana aos antibióticos, com as superbactérias. Vamos começar então trazendo uns conceitos básicos, algumas informações mais gerais, até porque num congresso nesse porte, né, desse porte, nós encontramos alunos de diferentes perfis, encontramos pesquisadores, pós-graduandos, professores. Então, nós temos que ter uma abordagem um pouco mais generalista. Então, a princípio, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conceitos para que a gente possa relembrar de quem a gente está falando, né? Vamos falar de bactérias, na verdade, de superbactérias, mas para isso a gente precisa entender conceitos básicos e gerais das bactérias. São organismos unicelulares, procariontes, possuem somente um cromossomo, que geralmente se apresenta na forma circular. Podem apresentar DNA extracromossômico, que aí é um DNA encontrado no plasmídio, e também fragmentos de DNA, chamados genes, que podem migrar de um plasmídio para o outro, do plasmídio para o cromossomo, de um vírus para o cromossomo bacteriano, por exemplo, tá? As bactérias, elas não têm organelas membranosas, não vão apresentar mitocôndrias, complexo de Golgi, lisossomos, e apresentam ribossomos, ou seja, as bactérias são capazes de sintetizar proteínas. Tem o material genético, tem ribossomos, todo o processo vai acontecer de forma muito tranquila. Morfologia bacteriana. Vamos relembrar. Nós encontramos na natureza bactérias em formatos variados. Cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas, vibriões. E elas podem até variar, né? Essa morfologia. A bactéria, por exemplo, H. pylori, se for encontrada no corpo humano, ela vai ter esse formato de bacilo levemente espiralado. No laboratório, em cultivo, ela vai se apresentar no formato de cocos. Por que existe essa variação morfológica? A morfologia bacteriana, ela é expressa através do seu material genético. O material genético da bactéria vai carregar as informações que vão determinar o seu potencial fisiológico e também seus aspectos morfológicos. Além, lógico, do genoma, nós vamos ter as condições ambientais, como no caso que eu citei aqui da H. pylori, tá? Então, eu estou trazendo para vocês essa questão da reflexão e da associação da fisiologia e morfologia com o genoma, porque isso também vai ser levado lá na frente quando a gente for falar de resistência bacteriana, tá? Mostrando agora essa imagem, né? Nós vemos uma bactéria em formato de bastão, ela apresenta pilos, vou já abordar os pilos, fímbrias, flagelos, normalmente não acontecem, né? Os três, assim, numa bactéria só, é muito raro, mas nós vemos aqui as estruturas de blindagem, né? As estruturas que estão aqui em volta dessa bactéria, que conferem adesão, resistência, que são cápsula, parede celular, a própria membrana plasmática. E no citoplasma nós encontramos uma região onde vai se depositar o material genético, no caso esse cromossomo maior, né, da bactéria. Essa região, ela não tem membrana nuclear, não existe carioteca na bactéria, então a gente chama essa área de nucleóide. E temos aqui também uma imagem, né, um plasmídio nessa imagem aqui representada. Esses pontinhos vermelhos que vocês veem no citoplasma são ribossomos. Então, seguindo adiante, vamos agora trazer uma informação de como se apresenta a parede celular bacteriana. Essa estrutura é uma das estruturas mais importantes porque elas são sítios alvo para a ação de alguns antimicrobianos. Então, quando a gente fala de parede celular gram-positiva, a gente está falando de uma bactéria que apresenta membrana plasmática e, por fora dessa membrana, uma parede muito espessa de peptidoglicano, que é um material que tem muita afinidade por um corante chamado cristal violeta.
É por isso que as bactérias gram-positivas, quando submetidas ao teste de coloração de Gram, se apresentam com esse tom arroxeado, violeta, como nós podemos ver aqui na figura. Já as bactérias gram-negativas, elas vão apresentar membrana, a parede de peptidoglicano bem mais fina do que as gram-positivas e uma membrana externa, tá? Então, essa célula, né, gram-negativa, ela vai ter afinidade não pelo cristal violeta, mas pela fucsina ou safranina, tá? E vai ser corada, então, de rosa ou vermelho, como nós vemos aqui nessa imagem com esse bacilo. Agora que nós já sabemos o que é que tem de básico numa célula bacteriana, vamos lembrar do cromossomo, né? Aquele único cromossomo que ela tem e que carrega informações, pessoal, básicas, vitais. Ele vai carregar genes, né? Uma sequência de nucleotídeos que vão ser codificados em genes e que vão garantir a sobrevivência dessa bactéria. Então, ali tem a receita genética para que essa bactéria consiga sobreviver, tá? Aqui a gente está vendo nessa imagem, né, uma informação de que o DNA da Escherichia coli tem cerca de 4,6 milhões de pares de bases e tem cerca de 1 milímetro de comprimento. É muito maior do que o tamanho da célula. Isso mostra para a gente o quanto o DNA bacteriano, nesse único cromossomo, ele está super enovelado, altamente compactado, tá? Além do DNA do cromossomo, nós vamos encontrar em algumas bactérias o DNA plasmidial, que é um DNA extracromossômico. É uma vantagem adaptativa que algumas bactérias apresentam, outras não, tá? Então não é obrigatório ter um plasmídio numa bactéria, mas normalmente as bactérias que têm plasmídio vão ter resistência a antibióticos, tá? Então, o que é que a gente precisa lembrar? Esse plasmídio, ele pode conferir resistência, ele pode aumentar na bactéria provavelmente, né? Uma capacidade de sobreviver a regiões com metais pesados, ou uma região com, por exemplo, alguns antibióticos. Esse aqui, por exemplo, é um plasmídio de E. coli que causa meningite neonatal. E se vocês olharem para essas cores, né, essas regiões que estão aqui destacadas de diferentes cores, vocês vão ver que alguns vão ter informações importantes que vão levar, por exemplo, à patogenicidade, ó. Produção de bacteriocina, captação de ferro, que são ferramentas que ajudam essa bactéria, aumentam a infectividade, ajudam na proliferação, no caso do ferro. Tá? Então, outros fatores de virulência. O fato é que o plasmídio ele carrega algumas informações, dentre elas a questão da resistência. Então, os plasmídios eles são ameaças à terapia antimicrobiana, porque uma bactéria que é sensível ao antibiótico pode receber um plasmídio, por exemplo, e com isso desenvolver a resistência. Aqui eu trouxe para vocês só para exemplificar mesmo, tá? Algumas características atribuídas a plasmídios. As pseudomonas podem apresentar plasmídios que ajudam na degradação de octano, cânfora e naftaleno, enquanto que muitas bactérias podem apresentar plasmídios voltados aí para resistência a antibiótico e metais pesados. Paramos no nosso primeiro pit stop, aquele milho todo colorido, com grãos tão variados, né, Gene? Né, pessoal? Esse milho colorido que eu trouxe para vocês, ele foi utilizado num dos experimentos da doutora Bárbara. Ela era geneticista e botânica americana e ela trabalhava com a genética do milho e encontrou genes que ela chamou de genes saltitantes que estavam envolvidos na variação da cor dos grãos de milho. Essa descoberta, ela desbancou, né, quebrou o paradigma de que o genoma ele era estático. O DNA não é estático, ele tem genes que podem saltar de uma região para outra. Ela só ganhou realmente o prêmio Nobel quase 40 anos depois da descoberta desse gene, mas o fato é que esse estudo da doutora Bárbara fez com que a gente começasse a entender que as bactérias, por exemplo, apresentam transposições. Elas podem, por exemplo, receber um transposon de um vírus e com isso ela adquirir uma determinada característica nova ou perder uma determinada característica, porque esse transposon ele é injetado no DNA bacteriano. Olha só essa imagem. Nós temos aqui o transposon em azul,
tá? Aqui no canto superior esquerdo da tela, ó. Transposon chegou nessa célula bacteriana, né? Conjugação, enfim, de um plasmídio. O fato é que ele veio. E aí ele foi inserido, ó, entre, né, esse gene 2 aí, no meio do gene 2, nessa parte verdinha. E aí o gene 2 foi interrompido, perdeu a função daquele gene, entendem? Ele pode ainda, com isso, né, oferecer algum critério, alguma característica de resistência. Então, esses elementos móveis, que são os transpossões, eles podem, por exemplo, conferir resistência. É uma ferramenta biológica que a bactéria tem, muito importante, e é usada, inclusive, pelos cientistas na engenharia genética para o desenvolvimento de terapias, de tratamentos contra alguns genes de resistência bacterianos. Já pensou você introduzir um transposson que inativa uma região de um plasmídio que dá resistência a um antibiótico? É possível, tá? Tem vários estudos que trazem isso. Então vamos seguir adiante com o nosso segundo pit stop, falando um pouquinho dele, né? Charles Darwin. Ele ficou um pouco chateado, pessoal, com uma informação que vazou, né? Porque um professor americano, ele disse que essa frase aqui era de Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta às mudanças. Isso gera um pouco de dúvida, né? Porque, assim, não foi bem isso que Darwin quis dizer. Ele quis dizer, na verdade, que aquele organismo que tinha aquele caractere genético mais favorável, ele sobreviveria àquela condição. Vamos imaginar uma população de bactérias bem variadas. Se de repente eu chego lá naquela cultura e coloco um antibiótico, só vai ficar aquela que tem o gene, certo? Isso não quer dizer que ela se adaptou ao longo do tempo, mas ela apresenta um perfil de resistência, tá certo? Então, isso é importante que a gente deixe isso claro. E, no caso das bactérias, elas vão ter, sim, genes que vão favorecer a sua sobrevivência ou sua morte, né? Vão fazer com que elas percam a capacidade de resistência. Então, isso tudo vai depender das condições ambientais e desses eventos de compartilhamento genômico, de inserção de transposições no material genético, tá? Então, trago agora para vocês um pouquinho sobre evolução bacteriana e resistência, tá? É uma informação bem importante porque a gente precisa entender que as bactérias elas estão evoluindo, elas estão se adaptando, né? É uma adaptação meio que por seleção natural, tá? Mas elas estão passando por ajustes. E existem algumas alterações que vão acontecer de forma espontânea. No caso, uma mutação espontânea. Ocorreu um erro numa determinada enzima chamada DNA polimerase e aí apareceu uma mutação que gerou um gene novo que pode ser ou não favorável para essa bactéria. Tá? E existem também mutações induzidas, são aquelas onde a gente tem uma exposição a agentes mutagênicos e isso leva a alterações na sequência do DNA. Eu vou falar um pouquinho sobre esses fatores, mas assim, esse sinal de alerta é só para vocês entenderem que essas alterações genômicas, elas são combustível para a evolução bacteriana, tá? Então, se uma mutação, ela traz algum benefício para a bactéria, como no caso, por exemplo, de uma resistência ao antibiótico que eu falei, essa mutação ela vai predominar, porque a bactéria resistente, ela vai se multiplicar mais do que a bactéria que não é resistente. Então, se a gente tivesse que definir assim, o que é mutação? É qualquer modificação súbita ou hereditária no conjunto gênico, no genoma bacteriano ou de um organismo, né? A gente também pode ter mutação nas nossas células, tá? E essa mutação pode aumentar a variabilidade genética daquele indivíduo, daquele organismo, daquele micro-organismo, tá? Então, mutações podem ser desvantajosas quando a gente tem a perda de um gene importante, essencial, vital, e com isso a bactéria não consegue se multiplicar e morre, tá? Em seguida morre aquela população que seria gerada a partir daquele gene, né? Vai ser eliminada. Ou uma mutação também pode ser benéfica. É o caso de quando a célula ganha uma mutação que confere resistência, por exemplo, tá? E existem ainda aquelas mutações neutras e silenciosas, que não vão levar a uma desvantagem nem uma vantagem evolutiva. É só uma degeneração do material genético, do DNA, do código, né, genético. Então, seguindo aqui, falando um pouquinho de recombinação, enquanto mutação
né? É uma transferência vertical de um gene. Eu sou uma bactéria, sofri uma mutação, vou transferir essa mutação para os meus filhos. A recombinação é uma transferência horizontal de genes. Eu sou uma bactéria, transfiro para outra, tá? Então, existem tipos. Esses fenômenos vão ocorrer de uma bactéria para outra, que podem ser, inclusive, da mesma espécie ou de espécies diferentes. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês. Primeiro exemplo, transformação. A bactéria morta libera os fragmentos do seu genoma, do seu DNA, e eles vão ser incorporados a uma outra célula bacteriana. Vão ser incorporados ao cromossomo de outra célula. Isso vai conferir uma nova característica, um aumento da variabilidade genética desse indivíduo, dessa célula que recebeu esse material. Um outro exemplo de conjugação, de troca de material genético, é a conjugação, tá? Na conjugação, uma bactéria doadora vai doar um plasmídio para uma célula receptora. Essa doação é através desse tubinho, vocês estão vendo aqui nessa fotografia eletrônica, ó, fotomicrografia eletrônica. Então, esse tubinho aqui, gente, na verdade, ele é um tubo de conjugação. O plasmídio ele vai passar de uma bactéria para outra através desse tubinho, ou pile sexual, tá? E aí, essa bactéria que vai receber, ela vai adquirir essas características desse plasmídio, que podem ser características vantajosas. Lembram? Plasmídio é uma vantagem adaptativa. Na transdução, mudei aqui o slide porque eu gosto muito de mostrar, o fago ou bacteriófago. Na transdução, que também é uma transferência horizontal de genes, nós vamos ter um vírus como sendo o transportador. Não vai haver pile, não vai haver uma célula que fragmentou seu DNA e liberou. Vai ter um vírus. Então, um vírus bacteriófago que tem essa morfologia tão diferente, né? Ele vai encontrar uma bactéria, vai infectar, né? Vai entrar, na verdade, introduzir o seu material genético nessa bactéria. Esse material genético, ó, como vocês podem ver aqui, ele vai ser incorporado ao genoma bacteriano. Quando a bactéria for replicar o seu material genético, o vírus aproveita e pega carona e recolhe novos fragmentos. Às vezes, ele leva o material genético da bactéria também, pedacinhos. E aí, quando ele sai, né, ele se monta, vários vírus vão sair dessa célula doadora infectada. E aí, quando esses vírus vão sair, geralmente, né, eles causam morte dessa célula, tá? Dependendo aí do vírus. E esse vírus ele vai infectar uma nova célula bacteriana e introduzir novamente esse material genético, que pode ter genoma só do vírus ou trazer um pedacinho do genoma de outra bactéria, tá? Então, essa transferência horizontal de genes pode acontecer tanto quando uma bactéria morre, através do pile sexual ou pile de conjugação, e também através dos fagos ou bacteriófagos. E aí eu trago para vocês o terceiro ponto aí de pit stop da nossa conferência, da nossa aula, onde eu trago um termo chamado plasticidade fenotípica e resistência bacteriana. Calma, vou explicar. Plasticidade fenotípica é quando nós encontramos um organismo que fenotipicamente vai se apresentar diferente, tá? De acordo com algumas condições ambientais. Eu trouxe como exemplo esse gafanhoto do deserto, que é um organismo, né, um animal, que dependendo aí da fase de vida, ele vai se apresentar fenotipicamente diferente. Ele tem no material genético dele informações para se apresentar das duas maneiras, pardo ou colorido. Pardo quando ele está na fase solitária. Vai haver ativação desses genes para a expressão dessa coloração na superfície corporal do animal. Na fase de reprodução, né, ou dependendo da densidade populacional, se reduziu a densidade populacional, ele vai ativar os genes que vão desencadear essa alteração na coloração, tá? E aí, qual a relação disso com bactéria, gente? E com resistência bacteriana? A cientista Stephanie Targino Silva, ela fez um estudo sobre isso. Ela, na verdade, ela tentou buscar correlação entre alterações fenotípicas bacterianas e fatores de virulência associados a Pseudomonas aeruginosa multiresistentes. Calma. Existem bactérias do tipo Pseudomonas aeruginosa que podem apresentar
sensibilidade ou resistência a antibióticos. E a Stephanie, nesse estudo, ela descobriu que existe sim uma correlação com a morfologia, com a plasticidade fenotípica e a expressão dos genes. Será que, por exemplo, para a Pseudomonas aeruginosa ser, por exemplo, né, expressar o plasmídio, né, ou a característica de resistência à cefalosporina, ela também altera lá, próximo a ele, tem um gene que altera a sua morfologia? E aí ela observou que sim, tá? Então, esses genes de resistência geralmente estão aderidos a outros genes que garantem uma variação fenotípica, uma variação de expressão de outros genes. É o combo, né, de genomas que estão, de genomas não, desculpem, de genes que estão ali inseridos nesse plasmídio, por exemplo. Tá bom? Então, isso é para que vocês pensem, entendam que não é uma coisa estática, que não é uma questão isolada. Ela observou uma grande variedade genética e clones com perfis fenotípicos de virulência distintos, mas percebeu que existe um mecanismo que regula a expressão desses genes e que existe correlação com a questão dos antibióticos, tá? Quem quiser acessar, eu botei aqui a ficha catalográfica dessa tese, dessa dissertação, desculpem. Aí vamos lá. Como é que os antibióticos eles tratam uma infecção bacteriana? A gente já sabe que a bactéria ela tem um genoma específico, a gente já sabe que ela vai apresentar uma série de genomas, uma variabilidade, né? Mas como é que esses antibióticos vão tratar a infecção? Bom, eu coloquei aqui esse quadro, né, esse desenho, com 5 exemplos de diferentes mecanismos de ação. E aí agora a gente vai só dar uma olhada em cada um deles, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, alguns antibióticos, como por exemplo a penicilina, desculpem, os beta-lactâmicos em geral, né? Penicilina, cefalosporina, eles são antibióticos que vão inibir a fabricação da parede celular bacteriana. Então, a bactéria ela não vai conseguir, quando a gente toma uma penicilina, uma cefalosporina, um carbapenêmico, a bactéria ela não vai conseguir fabricar a parede celular. E com isso a gente contém a infecção, tá? Um outro caractere, né, um outro mecanismo, na verdade, de ação de um antibiótico é a inibição da síntese de membrana plasmática. E aí, as polimixinas são antibióticos que vão fazer esse papel de inibição da síntese ou do mecanismo de ação, né, de integridade de membrana. O terceiro grupo de antibióticos vai agir, né, na inibição da síntese proteica. E aí, o antibiótico que vai entrar nesse grupo é a rifamicina. Ela vai inibir a síntese de algumas proteínas essenciais, como, por exemplo, a DNA polimerase. E aí a gente tem, né, algumas consequências, alguns desdobramentos, tá? Que mais? Seguindo aqui, número 4, inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição. Quando a gente interfere na síntese de ácidos nucleicos, a gente está usando, né, um antibiótico do grupo das quinolonas. Ela vai agir, esse grupo de antibióticos, né, vai agir impedindo aí essa duplicação, essa proliferação dessa célula bacteriana. Por fim, gente, a gente tem a inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo bacteriano. Então, existe sim um grupo de antibióticos, que são as sulfas, né, que a gente chama sulfonamidas, que vão atrapalhar a síntese de enzimas que produzem proteínas, substâncias essenciais à sobrevivência da bactéria. Tá? Então, os antibióticos eles têm vários mecanismos de ação distintos, né? E nem todo antibiótico vai ter a mesma eficácia. Alguns antibióticos são considerados antibióticos de espectro restrito de atividade. Por exemplo, a polimixina, ela é específica para gram-negativa. Se eu sei que a bactéria que está causando infecção no meu paciente é uma gram-negativa, eu vou aderir ao tratamento usando polimixina. Agora, de repente, a bactéria recebeu um plasmídio por conjugação e agora ela é resistente à polimixina. Eu tenho outra droga que eu posso usar? Tenho. Para gram-negativa, eu posso usar a cefalosporina, as sulfas, a tetraciclina, streptomicina. Percebem? Então, assim, alguns antibióticos eles vão ter um espectro mais restrito
e outros vão ser antibióticos de amplo espectro. Isso gera um pouco de preocupação, porque normalmente quando o paciente ele está com alguma infecção, né? Geralmente, os médicos eles indicam antibióticos de amplo espectro e muitas vezes não era necessário, né? Como é que a gente sabe então, Carla, qual é o antibiótico, qual é a bactéria que eu vou que eu encontrei, né, que eu estou, por exemplo, lidando e qual é o antibiótico? A gente precisa fazer a cultura microbiana daquela, né, região e a identificação com o antibiograma, tá certo? O ruim disso é porque leva um tempo para sair, né, o resultado. Então, às vezes o paciente não tem esse tempo. Por isso que a taxa de mortalidade é tão alta em pacientes que apresentam infecções por superbactérias, porque inicia a antibiótico terapia, mas a bactéria é resistente, não dá tempo desse paciente ser tratado com uma outra droga, porque a gente às vezes nem sabe que é uma bactéria resistente, tá? Então, o que é bactéria resistente, né? Que eu estou falando tanto aqui, já estou começando a introduzir as superbactérias. Resistência, gente, é uma capacidade da bactéria, seja ela natural ou adquirida, de resistir aos efeitos dos antibióticos. Tem antibiótico que tem ação bacteriostática, que paralisa a atividade bacteriana, e outros que são bactericidas, que vão agir eliminando a bactéria. Nesse teste aqui, ó, do antibiograma, tá? É um teste que é muito usado, é um teste de suscetibilidade microbiana a algumas drogas. A gente faz o uso de discos contendo diferentes concentrações do antibiótico e faz o cultivo do micro-organismo que a gente quer saber, conhecer a suscetibilidade dele. E aí, dependendo do antibiótico, a gente pode perceber que o micro-organismo é mais sensível. Olha só como ele é sensível a esse antibiótico que está nesse disquinho aqui, ó, e como ele é resistente a esse aqui. Então, dependendo da dosagem, do tipo de antibiótico, a gente pode ter uma bactéria crescendo ou não no antibiograma. E aqui nós temos, né, uma lista das bactérias, aliás, dos antibióticos com ação bactericida e bacteriostático. Se uma bactéria é resistente, a gente vai ter menos opções terapêuticas. E isso também atrapalha a eliminação desse agente, o controle da infecção e aumenta a taxa de morbidade e mortalidade, né, do paciente. Superbactérias e sociedade. O que é que a sociedade sabe sobre as superbactérias? Os pesquisadores, né, esses pesquisadores fizeram esse estudo e eles tentaram saber de alunos do ensino médio e do ensino superior o que é que eles sabem sobre as superbactérias. Eles identificaram, gente, que os alunos até sabem que a gente não deve usar antibióticos de forma irresponsável, que existe sim um problema, né, nisso, mas a maioria dos estudantes afirmam que, mesmo sabendo disso, ainda usa o antibiótico ou compostos que contêm antibióticos de forma irresponsável, de forma errônea, tá? Ou se automedicando. Isso mostra, né? É um reflexo, na verdade, de uma preocupação, porque assim, eles sabem que existe um problema, porque a mídia ela traz muito isso, né? Infecções por superbactérias dobram em unidades de saúde da Europa. A pandemia silenciosa, olha só, infecções resistentes que matam milhões de pessoas. É uma outra notícia que a gente compartilha aqui. Como atitudes do cotidiano estão contribuindo para a epidemia de superbactérias? Internação hospitalar pode despertar superbactérias dormentes no paciente. São inúmeras notícias. Mas agora, saindo um pouco do que a mídia diz, vamos olhar para o que é que os cientistas falam das superbactérias. Será que elas são super mesmo? Será que elas são super resistentes, difíceis de serem tratadas? Já existe sim um consenso de que essas superbactérias podem ter matado, até o meio do século, 50 milhões de pessoas, tá? Elas estão presentes. A OMS já tem uma lista, uma relação das superbactérias. Essa relação foi publicada em 2017 e ela ranqueia as bactérias de acordo com a urgência da demanda por novos antibióticos. Então, aqui, quais são as bactérias que estão lá no topo da lista, como sendo superbactérias críticas, né? Que precisa-se de um antibiótico urgente. A Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e enterobactérias. Aquelas que têm
uma exigência alta, né, uma urgência alta por novos antibióticos. Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, espécies em geral, Salmonella, Neisseria gonorrhoeae. E aquelas que têm uma média urgência, né, de demanda por novos antibióticos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e a Shigella. Então, a gente está diante de uma situação em que nós temos já uma lista com várias bactérias com risco aí de que a gente não encontre mais antibióticos com eficácia para elas, né? Contra elas. Então, eu trouxe aqui um outro dado, um artigo mais recente do que esses dados da OMS, que são de 2017. E aí eu trouxe para vocês com um convite, tá? Aponte a câmera do seu celular ou anote o título do artigo e leia. Se você é da área de microbiologia clínica, se você tem interesse em saber sobre resistência bacteriana, esse artigo, ele fez uma análise sistemática de tudo que se existe até hoje, né? De mais recente, sobre o perfil dessas bactérias super resistentes e a faixa etária dos pacientes. Então, é um artigo enorme, ele traz muitas informações ricas, tem um apêndice com mais de 100 páginas, e aqui eu trouxe só uma das figuras, né, uma das tabelas que eles compartilham com a gente, que tem uma série de regiões, né, de sítios de infecção. Infecções no sangue, infecções ósseas, endocardites, diarreicas, infecções do trato respiratório inferior, meningites bacterianas, infecções intraabdominais ou peritoneais, infecções de pele e infecções do trato urinário. Então, tem vários sítios e eles relacionam os patógenos resistentes encontrados nesses diferentes sítios e eles também mostram para a gente qual é o tipo de etário, né, dessa população afetada aí por essas bactérias. Um dado que eu achei interessante trazer para vocês é em relação à distribuição de mortes, tá? Eles estimaram cerca de 1,27 milhão de mortes. A Australásia é uma região que tem a menor carga de micro-organismos resistentes a antibióticos e a África Ocidental subsaariana é aquela que tem a região que tem maior quantidade de óbitos. 6 patógenos foram responsáveis por mais de 250 mil mortes associadas à infecção por bactérias superresistentes. Então vejam, 6 bactérias. São elas Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii, a KPC, né, que já é clássica, já todo mundo já sabe, e a Pseudomonas aeruginosa. Esses 6 patógenos, eles foram responsáveis por cerca de 929 mil óbitos associados à resistência bacteriana, tá? E destes, alguns não estão aparecendo na lista inicial da OMS, tá? Então, assim, eles são responsáveis por muitos óbitos, mas eles ainda não são super resistentes, tá? Seguindo adiante, eles ainda apontaram outros 6 patógenos, responsáveis cada um por aí uma média entre 100 e 250 mil mortes associadas à resistência bacteriana a antimicrobianos. São eles, né? Enterococcus fecalis, Enterobacter em geral, que a OMS até fala também, né? O Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus agalactide, Enterococcus faecium e a Salmonella typhi. O Mycobacterium e o Streptococcus agalactide, eles são apontados, mas eles não aparecem na lista da OMS. Então, eles estão chegando, né? Estão ganhando espaço. Ainda não existe essa criticidade na busca por antibióticos para esses grupos, mas eles já aparecem como antibióticos responsáveis por muitas mortes. Então é provável, sim, que eles já estejam apresentando, né, algum caráter de resistência, já que o óbito está associado muitas vezes à infecção por bactérias resistentes. Então vamos lá. A gente já viu o mecanismo de ação dos antimicrobianos. Agora, como é que uma bactéria ela vai conseguir resistir a esses antimicrobianos? Bom, existem vários mecanismos, tá certo? O mecanismo enzimático é quando a bactéria ela vai ter enzimas capazes de destruir os antibióticos, como por exemplo as beta-lactamases. São enzimas que degradam os beta-lactâmicos, como por exemplo a penicilina. Então, se uma bactéria tem essa enzima, ela vai ser capaz de resistir à penicilina, por exemplo, tá? Alterações
do sítio de ação do antimicrobiano. Se o meu antimicrobiano ele age na DNA polimerase, por exemplo, mudando um pouco a conformação desse sítio, se essa bactéria conseguir isso, ela não vai ter mais essa suscetibilidade a esse determinado antimicrobiano. No caso, as quinolonas são fármacos, né, são antibióticos que agem justamente nisso. Eles vão agir destruindo algumas proteínas, né? Proteínas que vão dar aí algumas formas ao DNA e algumas bactérias vão apresentar uma pequena variação nessa proteína e aí as quinolonas, quando entram em contato com essa bactéria, elas não vão mais ter a mesma eficácia, tá? Alteração no sistema de transporte, né? No caso, mudança na permeabilidade da membrana. A bactéria ela pode fechar, né, a sua porta de entrada, fechar suas estruturas de membrana e com isso o antibiótico não consegue nem entrar na célula. Por último, nós temos um sistema de efluxo, onde a bactéria até permite a entrada do antibiótico, mas rapidamente retira essa droga de dentro de si por transporte ativo. As bactérias fazem isso muito com as tetraciclinas. Então, quando a gente tem uma bactéria resistente à tetraciclina, é porque ela utiliza esse sistema de efluxo. Com relação à mudança de permeabilidade, é muito comum encontrar isso em bactérias gram-negativas, essa alteração aí na permeabilidade da estrutura de revestimento celular, tá? Então, qual é o padrão de resistência se a gente tivesse assim que dar uma olhada para as gram-positivas, por exemplo, né? Estafilococcus mutantes, enterococos. Nós vamos ter alguns padrões que a gente já sabe. Por exemplo, Staphylococcus aureus são coagulases negativos, são sensíveis à meticiclina, que é uma droga semelhante à oxaciclina, mas no Brasil não existe disponível. Então, a gente já sabe que existem bactérias do grupo Staphylococcus aureus que são resistentes à droga mais comum no Brasil, que é a oxaciclina, mas que são sensíveis à meticilina, mas que aqui no Brasil ainda não chegou, tá? No caso dos estafilococcus mutantes, eles são sensíveis à vancomicina, teicoplanin, daptomicina, linezolida, cefalosporina de quinta geração. A cefalosporina, gente, são os antibióticos que mais nós encontramos gerações diferentes, né? Já estamos na quinta geração. Estafilococos vão apresentar um espessamento da parede celular e, com isso, eles adquirem de forma muito espontânea uma resistência intermediária à vancomicina. Mas essa transferência de plasmídio, como a gente já viu, ou de transporções, podem oferecer resistência à vancomicina, uma resistência mais forte, tá? Não intermediária. E os enterococos, eles têm uma resistência total à vancomicina, mas a nossa sorte é que elas são bactérias pouco virulentas e que não costumam causar infecções muito graves. Então, uma pessoa infectada por enterococos vai apresentar uma infecção mais simples, mas sabendo que é uma bactéria resistente. Então, se for um paciente, por exemplo, que esteja com o sistema imunológico reduzido, né, mais enfraquecido, um paciente transplantado, ele pode sim ser mais suscetível a essa bactéria que é pouco virulenta, mas que se houver uma permissividade imunológica, esse paciente ele vai ser mais suscetível e é uma bactéria resistente ao antibiótico de primeira escolha, né? Em relação às gram-negativas, nós vamos ter enterobactérias e as carbapenemases. As enterobactérias, como por exemplo, E. coli, Klebsiella, Acinetobacter baumannii, que já apareceu aqui em outros momentos, elas produzem as enzimas beta-lactamases. Eu já falei sobre elas. É um mecanismo de resistência muito comum que vai agir destruindo os antibióticos beta-lactâmicos, como cefalosporinas e penicilinas. Então, nesse caso, a principal opção é usar os carbapenêmicos, que são antibióticos de outra classe. Lembra que eu mostrei? A gente tem uma tabela com antibióticos de diferentes espectros de ação. Então, se a gente vê que aquela bactéria, aquele grupo já é resistente, a gente pode usar uma outra droga que pode cobrir, né, no caso aí, conter essa infecção. Já algumas bactérias produzem as carbapenemases, que são enzimas que destroem os antibióticos carbapenêmicos. Então, nesse caso, por exemplo, Escherichia coli, algumas, né, cepas, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Nectobacter baumannii, podem apresentar, sim, resistência também às carbapenêmicos.
Então, nesse caso, a gente vai escolher uma terceira droga, né? Uma terceira categoria de drogas, que são as polimixinas, que podem também estar associadas a outros fármacos. O que é que eu quero trazer para vocês, então, para fechar essa parte de resistência do tipo de bactéria? É que a gente precisa entender com quem a gente está lidando, conhecer essa bactéria, porque muitas vezes ela tem resistência por um mecanismo conhecido, mas a gente pode fazer uso de outras drogas, tá? E aí, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre estratégias para conter essa resistência bacteriana, frear esse mecanismo, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, né, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que as infecções bacterianas causam 25% das mortes em todo o mundo e 45% das mortes nos países menos desenvolvidos. Então, as bactérias realmente, elas estão trazendo para a gente uma pandemia silenciosa. Como diminuir essa resistência bacteriana? Redução de prescrições inapropriadas. Já existe um estudo que mostra, né, feito pela OMS, que mais de 50% das prescrições são inapropriadas. E aí eu trago mais um ponto aqui, que é a pandemia coronavírus. Lembra lá no começo que eu falei? O que é que o coronavírus tem a ver com resistência bacteriana? Muito simples, gente. Uso indiscriminado de azitromicina durante a pandemia. Nessa revisão bibliográfica, os autores eles encontraram uma correlação direta de superbactérias resistentes à azitromicina que apareceram nesse período de pandemia justamente pelo uso indiscriminado desse antibiótico. Então, tem sim uma relação direta com as superbactérias, com a resistência, graças a esse uso, e as próprias prescrições, né, sem tanta indicação. Que mais? Evitar o uso de antibióticos sem prescrição médica. Dois terços, né, dos antibióticos do mundo são usados sem prescrição. Usar o medicamento de forma correta. Vejam só esse dado da OMS: 50% dos consumidores compram antibiótico para somente um dia de tratamento. E 90% das pessoas usam antibiótico somente por 3 dias. Então a gente já sabe, pessoal, dependendo do antibiótico, tem que ser, né, ou da indicação terapêutica, tem que ser 8 dias, 10 dias de tratamento. 3 dias só vai fazer com que aquela sintomatologia desapareça, mas a bactéria, ela vai acabar sendo selecionada. Lembra que a gente falou? Não é a questão da evolução de Darwin? Algumas bactérias que apresentem o plasmídio de resistência, elas vão estar ali sobrevivendo, ou vão ter a chance, a oportunidade de se multiplicar, e se não tiver, pode ser que a gente tenha um transpossom entrando aí no meio de um gene e expressando aí um gene de resistência, tá? Então a gente tem que ter atenção a isso. Existe, de qualquer maneira, uma pressão seletiva natural que o uso de antibióticos acarreta, tá? E um outro ponto que a gente precisa ficar atento também é o uso de antibióticos como aditivos em ração animal, tá? É comum, tá? O uso de antimicrobianos junto, né, misturado aí com ração de aves. E aí esse estudo da revista Foco, que eu compartilho aqui com vocês, foi publicado no final do ano passado, ó. Aliás, foi publicado agora, 24 de janeiro. Se vocês quiserem acessar, tem aí o DOI. Então, esse estudo, ele traz o seguinte, foi feito uma análise, tá? Do material fecal, foi introduzido um suave na cloaca das aves, aves de granja, tanto aves poedeiras e aves de corte, né, para frigorífico, e eles introduziram lá o suave e eles identificaram, pessoal, um percentual altíssimo. Eu vou contar aqui para vocês qual foi esse percentual. Animais, né, com cerca de 94% de bactérias nas fezes, enterobactérias nas fezes das galinhas, né, das aves. 94% das bactérias encontradas eram multiresistentes a antibióticos. Então, são enterobactérias multiresistentes que estão presentes na cloaca das aves, que são aves poedeiras, aves que são usadas para fabricação, né, para produção de ovos. E 100% das aves de corte, usadas para granjas, para frigoríficos, né, para granjas, desculpem, tinham bactérias multiresistentes, enterobactérias multiresistentes. Então, esse dado, assim, me deixou muito chocada, muito preocupada. São dados alarmantes e que é um uso indiscriminado, porque esse controle, né, voltado como aditivo, ele é
menor, né? Então, como conter a resistência bacteriana? A gente ainda tem outras medidas, tá? Além dessas questões restritivas e de controle. Temos medidas tecnológicas. Precisamos buscar novos antibióticos ou então rejuvenescer drogas. Ou seja, ao invés de pegar a droga lá da frente, da quinta geração, por que não voltar a usar a de primeira? Que já não é usada desde a década de 80, por exemplo, entendem? Então, rejuvenescimento de drogas, porque pode ser que a bactéria tenha perdido aquela resistência inicial e a gente possa utilizar, tá? Então, eu tenho visto muitos médicos trazendo, sim, drogas mais antigas que eram muito utilizadas e que foram deixando de lado, mas agora estão sendo retomadas. Desenvolvimento de vacinas, né, que aumentem as defesas do nosso organismo, reduzam a necessidade de algumas drogas, medidas ecológicas, né? Adotar ações que reduzem o uso dos antimicrobianos ou só usar realmente quando for necessário, né? Realizar antimicrobiano, teste de cultura, um programa de vigilância hospitalar, farmacêutica, comunitária, de orientação, né, à população. Aqui no Brasil, desde 2010, saiu, né, uma resolução em que a gente precisa de retenção da via da receita médica pelo, pelo estabelecimento, né? Que vai vender esse antibiótico. E em 2021 houve um ajuste nessa portaria, né, nessa resolução, onde foram estruturados outros critérios, mas que a rigidez continua. Então, isso ajudou muito a frear o uso indiscriminado, a compra de antibióticos de forma indiscriminada e, consequentemente, esse avanço, né, na resistência. Estamos quase chegando no final. Aquele último checkpoint, né? Aquele último ponto que eu trouxe tinha a ver com inteligência artificial. Qual a relação da inteligência artificial com as bactérias? Gente, esse estudo aqui tá aqui embaixo, ó. Foi publicado em fevereiro de 2020. Os cientistas, eles criaram, descobriram, na verdade, uma molécula que ela é a alicina, ó, o nome dessa molécula. E ela tem uma estrutura bioquímica que é compatível com uma estrutura diferente de qualquer outro antibiótico já usado, mas que tem um grande potencial para eliminar bactérias resistentes. E isso foi descoberto, a alicina foi descoberta, né, essa molécula foi descoberta usando inteligência artificial. Então, eles usaram essa tecnologia para encontrar uma molécula que tivesse as propriedades bioquímicas, aqueles parâmetros que os cientistas registraram na inteligência artificial, e ela foi encontrada. Então, foi o pontapé inicial, ela vem sendo amplamente estudada, justamente com esse intuito de que a gente consiga encontrar aí um novo antibiótico, né? E o uso da inteligência artificial, porque muitas vezes algumas substâncias que são é, registradas e classificadas, encontradas na natureza, elas nunca foram testadas como potencialmente com potencial, né? No caso de serem utilizadas como antimicrobianas. Então, fica aí esse insight para vocês pensarem um pouco nisso, que a gente pode usar a inteligência artificial na microbiologia clínica também. Minha mensagem final para vocês. Já terminamos, né? Eu queria dizer para vocês que a resistência aos medicamentos, ela é um problema de saúde pública. É urgente falar sobre as superbactérias. É urgente pensar em como essas superbactérias elas têm se estabelecido, né? Têm sido selecionadas através do uso indiscriminado de medicamentos, através do próprio processo natural de seleção, tá? Então as bactérias elas estão evoluindo e as nossas práticas não tão boas também têm favorecido para que essas bactérias elas continuem permanecendo e criando novas estratégias de resistência. Então, é muito importante que a gente leve essa discussão adiante, que a gente continue se aprofundando, para que esse problema ele possa vir a ser pelo menos mitigado ou controlado de alguma forma, tá? E é isso, gente. Foi um prazer contribuir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso surja alguma dúvida, eu deixo aqui meu contato, meu perfil no Instagram. Caso vocês queiram, estou à disposição de todos. Foi um prazer contribuir com a Conamic. Obrigada.